Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tido boas férias, que vocês tenham descansado bastante. Eu aqui em casa tentei descansar o máximo possível, apesar de alguns probleminhas de saúde, né, que vocês devem ter ficado sabendo, mas a gente está se recuperando aqui e vamos recuperar também nossas aulas, né, começar a retomar um pouquinho isso, né. Eu gostaria de aproveitar hoje nosso encontro para que a gente possa voltar e pelo menos retomar um pouco o que a gente está estudando, como a gente está estudando, né, como anda o nosso curso de História. E para isso eu preciso que a gente aproveite essa semana para fazer um pouquinho, algumas revisões, algumas coisas que podem ajudar a gente a retomar esse assunto. Assunto esse que é o Brasil republicano, né? O Brasil República. Esse é o tema que a gente vai estudar nas próximas aulas. Nós já começamos a falar dele nas aulas antes das férias, nas últimas aulas, quando a gente falou um pouquinho da crise do reinado, vimos aí os fatores que derrubaram o imperador Dom Pedro II, que culminaram ali com a proclamação da República, né, no dia 15 de novembro de 1889. Eu vou aproveitar hoje, antes da gente começar a retomar esse assunto, e lembrar a todos que a partir de hoje a gente vai ter alguns encontros ao vivo. Hoje, inclusive, nós já temos um, né, o nono A, às 10h50, tem um encontro comigo ali no YouTube, né, onde a gente vai tentar tirar algumas dúvidas, conversar um pouquinho, ver como é que está cada um de vocês, né, que vocês possam fazer as perguntas que vocês quiserem. O nono B, esse encontro está marcado para quarta-feira, ao meio-dia. Então a gente vai agendando esses encontros para que a gente possa, aos pouquinhos, retomar esse contato que faz muita falta, né? Eu tenho muita falta, é muito estranho ficar aqui falando para uma tela de computador, mas eu gostaria muito que a gente pudesse, né, se interagir um pouco mais, e espero todos vocês lá na aula ao vivo do YouTube, para que a gente possa também retomar esses assuntos, né? O Brasil República, tema da nossa unidade 1, né, depois que a gente passou por todo aquele processo de adaptação do Brasil Imperial, a gente começou a falar um pouquinho de Brasil República, né, um regime que se iniciou em 1889 e até hoje é o regime político dominante do Brasil, né? Começa ali com a depoção do imperador Dom Pedro II e eu preciso que a gente pelo menos tenha em mente alguns termos, alguns conceitos que são importantes para que a gente possa ter tranquilidade para estudar esse tema, que está aqui na unidade 1 da apostila de vocês. Eu estou mais ou menos ali na página 9, no golpe de 15 de novembro, onde a gente pode presenciar um pouquinho o início, né, desse período. Essa primeira experiência republicana que a gente vai ter no Brasil depois do Império, né, depois da queda do Império, nós costumamos chamar de Primeira República. Esse é o termo usado, inclusive, no seu livro, a Primeira República. O período que vai de 1889, com a deposição de Dom Pedro II, até a Revolução de 1930, quando um homem chamado Getúlio Vargas vai derrubar o último presidente desse período, Washington Luiz, e iniciar um novo regime político brasileiro, um novo sistema, que a gente vai ver logo em seguida. Esse período aqui a gente chama de Primeira República, embora a gente também utilize, e eu gosto muito de usar esse termo, a República Velha. É um termo utilizado pelo Getúlio, né, pelo Getúlio Vargas, e que ganhou o senso comum, que ganhou uma certa utilização, e é muito comum que a gente use, né, os presidentes da República Velha, o Brasil da República Velha. É um período marcado ali por essa ideia de um início de república, né, de um projeto republicano que a gente começou a moldar e não sabia muito bem como consolidar, porque existiam tantas ideias de república, né? Aquela que a gente instaurou aqui no Brasil, ou pelo menos aquelas, né, que a gente instaurou, terá a sua particularidade aí nesse período. Eu botei aí para você olhar logo de cara nesse slide, aquela linha do tempo que procura destacar para a gente dois subperíodos dessa época, da República Velha. Um período que vai de 1889 a 1894, que a gente chama de República da Espada. Esse período é assim chamado porque é o período dos dois primeiros presidentes brasileiros. É o presidente Deodoro da Fonseca, que chegou primeiramente pelo golpe militar, mas depois foi empossado
oficialmente presidente da República, e o seu vice, né, o Floriano Peixoto, 2 militares de carreira, bastante importantes na história brasileira. É um período onde a gente não tem eleições diretas para presidente da República, temos aqui apenas um período que é basicamente um regime militar, governado aqui por esses 2 presidentes. E em 94, com o fim do mandato de Floriano Peixoto, nós temos o início do governo de presidentes civis no Brasil. Né? O primeiro deles é o presidente Prudente de Moraes, primeiro presidente não militar, né, a governar o Brasil. E desse período aqui, até 1930, período do golpe de 1930, esses presidentes todos, quase majoritariamente, foram civis. Né? E é um período marcado por um monte de conflitos sociais, um monte de rebeliões políticas no Brasil, com movimentos culturais intensos. É uma época bastante interessante da gente estudar os chamados loucos anos 20 no Brasil. Né? Não se esqueça, portanto, que República da Espada é o termo que se dá pelo período dos militares no poder. Esse período aqui, nós temos um nome, ou costumamos utilizar esse nome, a República Oligárquica. Né? Embora o Brasil já fosse uma oligarquia desde a época do Império, essa república vai ter uma conotação, né, um caráter que a gente chama de oligárquico. Lembra o que é oligarquia? O que caracteriza o termo oligarquia? Oligarquia é uma palavra que vem lá do grego, né, oligoi, que significa poucos, governo de poucos. No Brasil, hoje, você vive dentro de um sistema que a gente chama de democrático, né? Ou seja, querendo ou não, com todos os defeitos que a gente tem no país, a maioria da população brasileira, pelo menos uma maioria, tem os seus direitos assegurados. Dentre esses direitos, existe o direito ao voto. Ou seja, né, no Brasil, uma eleição para um cargo público é definida pela vontade popular. Durante esse período aqui, né, o período da República Velha, não era necessariamente a vontade popular que definia a eleição de um governador, de um prefeito, até mesmo de um presidente da República. Até porque o sistema político tinha algumas conotações, algumas características bastante particulares que hoje não tem mais. Né? Portanto, quando a gente se refere ao termo oligarquia, nós estamos falando basicamente de um grupo elitizado, de uma elite, né, que detém esses direitos, que controla esses direitos e consegue determinar a partir das eleições seus interesses sem precisar contar com o voto popular. Aqui no Brasil, durante esse período, a oligarquia que dominou o país foram os grandes fazendeiros do café. O café é a grande riqueza brasileira, ele controlava basicamente 60% até 70% de toda a riqueza do país, e boa parte desses fazendeiros de café estavam aqui entre o Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente no estado de São Paulo, que vai praticamente controlar a economia brasileira nesse momento. Portanto, é o período de domínio da chamada oligarquia cafeeira, que vai basicamente definir todos os presidentes da República nesse período. Nós vamos com calma, depois de estudar um pouquinho, esses mecanismos de poder. Como é que esses fazendeiros de café conseguiam eleger e determinar seus interesses dentro de uma eleição no Brasil? E aí nós vamos estudar as chamadas políticas dos governadores, a chamada política do café com leite, o coronelismo. Essas são práticas políticas que vão ser usadas aqui no Brasil durante esse período. Mas isso aqui não é ainda nosso ponto de interesse, porque para entender isso aqui, nós temos que, na verdade, primeiramente pensar quais eram as leis que passam a vigorar no Brasil. O Brasil tinha uma Constituição, lembra? A Constituição de 1824, que havia sido outorgada pelo imperador Dom Pedro I, dava a ele intensos poderes, principalmente o poder moderador, que fazia com que ele controlasse os demais poderes. Com a deposição do Império, havia necessidade de uma nova Constituição, de se fazer novas leis ao Brasil e implantar no Brasil leis que fossem adequadas aos princípios da República. Ou seja, vamos lembrar que República é uma palavra que vem lá do latim, que significa coisa de todos, coisa pública. Né?
O governo ele tem que atingir ou tem que ser algo que proteja a todos e que represente a todos, né? Principalmente quem governa ou quem ocupa um cargo de poder no país. Esse cargo não é privado, não é particular, não é dele, mas é um cargo de representação popular, né? Nós emprestamos esse cargo, né, para essas pessoas através do nosso voto. No sistema republicano, ele vai ser implantado no Brasil de forma meio lenta, paulatina, iniciando principalmente com o regime militar. A ideia no Brasil é de que, enquanto a Constituição não chegasse, havia necessidade de se manter a ordem, né, de se evitar as revoluções. Daí a importância de você manter o regime forte na mão de militares no Brasil. E o primeiro deles então, o antigo ministro da guerra, né, do imperador Dom Pedro II, o então Marechal Deodoro da Fonseca, que até poucos dias antes da deposição do imperador era monarquista, mas depois acabou mudando de lado, comandou um levante armado no Brasil que culminou com a deposição de Dom Pedro II e chegou ao poder a partir do regime político, a partir principalmente de um golpe de Estado. A ideia de entender um pouquinho o governo do Marechal Deodoro da Fonseca é tentar colocar aqui para a gente as principais leis, as principais ideias e as principais resoluções, né, que foram tomadas por ele. Aqui eu tenho no nosso PowerPoint alguns princípios foram feitos por decreto pelo Deodoro da Fonseca, mas isso não vem muito ao caso. O que eu quero mesmo que a gente entenda hoje são as leis estipuladas pela Constituição de 1891. A nossa primeira Constituição republicana, essa que foi promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte, que havia sido autorizada a funcionar através de eleições pelo então Marechal Deodoro, por decreto constitucional, e que a partir de 1890, principalmente, iniciou seus trabalhos, criando as primeiras leis no Brasil que vão as leis republicanas, que vão vigorar até a Revolução de 1930, até a Constituição de 1934. O que eu preciso muito que vocês tenham em mente, principalmente lendo aqui o PowerPoint e na página 10 do material de vocês, são essas leis principais, esses princípios legais, porque para a gente entender como funciona a política, quais são os mecanismos políticos, como funcionam as rebeliões, como funcionam os conflitos, nós temos que ter logo em mente o que é legal e o que é ilegal. Qual é a característica da lei no país? Como é que eu posso saber se um presidente está tomando uma decisão considerada correta ou não? É apenas através do princípio da lei. E é a lei, né, a partir de 1891, que vai se estabelecer no Brasil, que vai definir aí o caminho da República. Reparem aí no nosso PowerPoint e perceba quais são as grandes mudanças que vão acontecer a partir desse período. A primeira delas, lá em cima, o Brasil passa a ser uma república federativa tripartite, de 3 poderes. O poder moderador deixa de existir, já que não temos mais um imperador, e o Brasil passa a ser um país onde 3 poderes passam a ser independentes e autofiscalizantes. O executivo, cujo poder está na mão do presidente da República e dos seus ministros, o legislativo, que estabelece as leis do país por 2 câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado. O Brasil passa a ter um regime que a gente chama de bicameral, até hoje é assim. E o Judiciário, através dos tribunais de justiça, dos tribunais federais. Um país de 20 estados e um distrito federal, a capital do Brasil nesse período é ainda o Rio de Janeiro, e o Brasil vai adotar um sistema administrativo que a gente chama de federalista. Até hoje ele é assim. Temos um governo central, através do presidente da República, mas o país, por suas dimensões, passa a ser dividido em estados, em unidades federativas. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, comandados por governadores eleitos pelos próprios estados e com direito a fazer leis nesses próprios estados. São as chamadas assembleias estaduais.
esses estados tinham autonomia de fazer algumas leis próprias, criar alguns impostos, como é hoje, né? Todo esse modelo que vocês estão vendo hoje, aqui pelo nosso PowerPoint, tem mais ou menos alguma relação com o que é hoje. O que é importante que você lembre é que quando a gente fala de república, nós estamos falando de um governo de todos. E esse governo ele não deve ter como referência elementos meio privados da vida das pessoas, como por exemplo a religião. Cada um de nós pode ter uma religião, né? Ter fé em uma determinada religião, mas as leis não podem ser feitas para beneficiar ou prejudicar determinada religião. O Brasil até então era um país oficialmente católico e a Constituição de 1891 é a nossa primeira Constituição a reconhecer a separação da Igreja e do Estado. Ou seja, o Brasil passa a ser um Estado laico, né? Um Estado onde ele deve abarcar, as leis devem abarcar todas as pessoas, independentemente do seu credo, da sua fé, né? E isso vale inclusive para o ensino público, né? Para a educação. A educação pública passa a ser considerada um direito na Constituição de 91, embora nós não tenhamos nessa época ainda um sistema administrativo e muito menos um Ministério de Educação que pudesse criar um modelo educacional de grande quantidade no país. A educação continuava sendo um direito restrito a muito poucas pessoas. O analfabetismo no Brasil era muito alto. Alguns dados mostram para a gente que mais da metade da população brasileira era completamente analfabeta, porque não tinha acesso à educação no país, né? O Brasil também passava a reconhecer direitos específicos, né, de todos os indivíduos, independentemente da sua religião, como, por exemplo, o casamento civil. O indivíduo podia se casar, né, e reconhecer através do seu Código Civil seus direitos, direito de casamento, direito de pensão, herança, né? Cemitérios passaram a ser secularizados, ou seja, eles não eram mais instituições religiosas e passavam a reconhecer também todo tipo de indivíduos. Estabelecia-se também alguns princípios como o habeas corpus, que são os princípios de defesa, né, defesa política, mas o que você deve lembrar, e que para mim é muito importante que você tenha em mente, é o Código Eleitoral Brasileiro, elaborado no ano de 1891. Esse Código Eleitoral ele é meio esquisito, porque a Constituição dizia que todo brasileiro tinha direito ao voto. Isso significa que nós tínhamos no Brasil o chamado voto universal. Não era mais o sistema censitário, como existia na época do Império, onde os cidadãos eram divididos pela renda. Agora não, caiu o princípio da renda. Todo mundo tem direito ao voto. Todo cidadão brasileiro, todo brasileiro é um eleitor. No entanto, existiam alguns critérios separativos, ou seja, nem todos os brasileiros eram eleitores. Para você poder votar no Brasil, você precisava ser um homem, já que as mulheres não tinham, por Constituição, o reconhecimento desses direitos, tinha que ser alfabetizado e maior de 21 anos de idade. O grande critério aqui é a alfabetização, ou seja, todo mundo que não sabia ler ou escrever, não sabia, portanto, assinar ou escrever em uma cédula eleitoral, não tinha direito de votar. Isso fazia com que grande parte da população brasileira estivesse fora do sistema político, já que quase todos não sabiam ler e escrever, principalmente as camadas mais pobres, como ex-escravos, né, pessoas que vinham das camadas populares que nunca tiveram acesso a isso. Esse critério aqui acabou até diminuindo o número de eleitores no Brasil em relação à questão do Império, né? Alguns dados falam para a gente que cerca de 5%, de 3 a 5% dos brasileiros tinham direito ao voto nesse período, né? Ou seja, por isso que a gente fala que o Brasil era um período oligárquico, né? Ou seja, mais de 90% dos brasileiros não tinham um direito básico, né, de todos aqui, que é o direito ao voto. Além disso, é importante lembrar que o voto era aberto, ou seja, não existia o chamado sigilo eleitoral. Isso porque não existia também o princípio do voto
através das urnas secretas, ou seja, para você votar você precisava assinar o chamado livro eleitoral, assinar as cédulas eleitorais, escrevendo o nome dos seus candidatos, ou assinando também esse livro. Isso impedia com que os analfabetos votassem. No entanto, o voto aberto, sem o sigilo, ele possibilitava, principalmente, a manipulação eleitoral. Por isso que serve, por que o voto secreto é tão importante? Porque o voto secreto, ele determina, ou pelo menos ele garante, não é totalmente seguro, mas garante que você possa votar sem que ninguém lhe pressione, ameace, né? Ele depende exclusivamente da sua vontade. O voto aberto não. Com o voto aberto era possível manipular uma eleição, era possível, né, se fazer uma série de crimes eleitorais. Nós vamos chamar daqui a pouquinho de voto de cabresto. Nós vamos ver isso lá na frente, né? A Constituição também estabelecia eleições para presidente, embora eleições indiretas para a presidência da República. Aqui estão os candidatos. O Marechal Deodoro da Fonseca, que havia disputado a eleição com o então fazendeiro Prudente Moraes, e a vice-presidência entre Eduardo Van den Kolk e o Marechal Floriano Peixoto. A gente percebe aqui pelo número de votos que o sistema eleitoral brasileiro, principalmente o sistema indireto, era muito pequeno, e o Deodoro da Fonseca acabou levando a eleição para a presidência da República. Floriano Peixoto ficou com a vice-presidência. 2 militares ocupando cargos eletivos no Brasil. É a República da Espada nascendo aqui, certo? Deodoro da Fonseca governou o Brasil de 25 de janeiro de 1891 até o dia 23 de novembro de 1891, portanto, um pouquinho mais de 10 meses. Nesse período, ele acabou se indispondo com o Congresso Nacional. Ele não concordava em ter que consultar o Congresso, ou muitas vezes ter que tomar decisões que ele não aceitava mediante o Congresso Nacional. E no dia 3 de novembro de 1891, tentou dar um golpe de Estado, fechou o Congresso Nacional, e só não deu certo o seu golpe, ele só não se tornou um ditador, porque a Marinha Brasileira, através do almirante Custódio de Mello, acabou ameaçando o presidente de intervir militarmente, né, e acabar ocupando, ou até mesmo iniciando um conflito armado com o presidente, que acabou renunciando no dia 23 de novembro de 1891. Nosso primeiro presidente da República renunciou ao cargo. E ao renunciar, o seu vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, assumiu a presidência. Mas o problema dê uma olhadinha aqui no artigo 42 da Constituição Federal, que dizia assim: se no caso de vaga, por qualquer causa, da presidência ou vice-presidência, não houverem ainda decorrido 2 anos do mandato presidencial, proceder-se-á a nova eleição. Essa era a ideia. O Marechal Floriano estava ilegal na vice-presidência, na presidência, aliás, porque, embora fosse eleito, o Deodoro não havia cumprido 2 anos de mandato. Ele havia cumprido apenas 10 meses. E isso impedia, obrigava o Floriano Peixoto a ter que declarar novas eleições. No entanto, ele não declara, se mantém na Constituição irregular, garante apoio popular, fazendo medidas populares, como baixar preços de aluguéis, essas coisas, criando um regime de bastante apoio popular e entrando em conflito com as demais forças armadas, principalmente com a Marinha, episódio aqui conhecido como a Revolta da Armada, Segunda Revolta da Armada, um dos eventos mais violentos que a gente tem na história do Brasil republicano, e mesmo em condição de guerra, em estado de guerra, Floriano Peixoto concluiu seu mandato até o ano de 1894, quando acabou o seu mandato com a vitória do então presidente Prudente de Moraes. Lembrem disso, essa República da Espada é a nossa primeira experiência política no país. É disso que a gente vai falar um pouquinho, e eu já vou começar a falar na aula ao vivo um pouquinho sobre voto de cabresto, sobre coronelismo, sobre alguns conceitos que a gente vai retomar, né, e observar aí nas próximas aulas, ok? Peço para que vocês leiam na apostila de vocês esse tema,
É importante vocês retomarem um pouquinho o que foi a primeira experiência pública no Brasil, façam anotações e aproveitem as aulas ao vivo para tirar dúvidas com os professores, né, para que a gente possa conversar um pouco mais, tá ok? Para hoje vocês vão então dar uma lidinha bem rapidinho nessa matéria, até a página 14 mais ou menos, e a gente se encontra na aula ao vivo. Para o pessoal do nono B, nós nos encontramos na quarta-feira. Tudo bem? Espero que vocês tenham um excelente retorno, que estejam todos bem, cuidem-se, não brinquem com isso que a gente está vivendo e vamos aí tocar nossa vida. Tá joia? Abração, galera. Tchau, tchau.